nordestino, mas meus assessores parece que esqueceram. Oh, que pena. Talvez o pastor Piper não volte mais aqui na Consciência Cristã. Mas desde já eu agradeço a presença dele ter vindo, ido para São Paulo, para Buenos Aires e vindo aqui, né, para Campina Grande, que é um tipo de Nazaré, pastor. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Saiu. Consciência Cristã. Né? Quero agradecer ao Rick Darhan. Darhan, que é dele? Eu vi ele chegar por aqui. Né? Queria que ele desse um sinal onde ele está. O Rick, né? Da editora Fiel, que trabalha para o Design God também. Para a editora Fiel, que foi quem intermediou a vinda do pastor Piper até aqui, Campina Grande. Vamos orar nesse momento pela vida dele. Vai trazer a última mensagem, né? Quem puder ocupar essas cadeiras vermelhas estão reservadas, pode os introdutores ocupar, tira essas correntes, todo mundo já ocupa para ficar bem acomodado. Não tem capacidade, o ambiente para todo mundo, tem muita gente em pé, tem muita gente lá na Praça da Alimentação, tem um telão transmitindo, tem milhares de pessoas lá fora, tem milhares de pessoas aqui dentro, enfim. Mas nós temos que manter a segurança, por isso que nós não permitimos que todos adentrassem até esse ambiente. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Tem sido uma bênção para a igreja no mundo. Meu Deus, a igreja brasileira tem sido muito abençoada com seus escritos, também com seus vídeos que são traduzidos para o português. Meu Deus, em nome de Jesus, usa ele agora poderosamente, Senhor, para a edificação da tua igreja, para a edificação do teu povo, para nos confrontar nessa noite, meu Deus, para que de tal maneira, Senhor, nós possamos ser crentes melhores e vivermos nesse mundo, meu Deus, para o louvor da tua glória. Te suplicamos e te rogamos nessa hora, Senhor, no nome de Jesus, e todos digam. In the beginning was the Word. No princípio era o Verbo. And the Word was with God, and the Word was God. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. The Word became flesh, and He dwelt among us. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. And we beheld His glory, glory as of the only Son from the Father. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. He was full of grace and truth. Ele era cheio de graça e de verdade. From His fullness we have received grace upon grace. E da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. And because He was in the beginning, E porque ele estava no princípio, and because He was God, e porque ele era Deus, because He took on human flesh, e porque ele assumiu a natureza humana, died and rose again, morreu e ressurgiu, and is triumphant over death and hell, e está triunfante sobre a morte e sobre o inferno, and is alive today as the sovereign over the universe. e é soberano hoje como sobre todo o universo. Jesus Christ was the main reality in New York City on 9/11, 2001. Jesus Cristo era a principal realidade em 11 de setembro de 2001 em Nova York. 2,996 people died on that day in those terrorist attacks. 2.996 pessoas morreram aquele dia durante os ataques terroristas. Jesus Christ was alive on that day. Jesus Cristo estava vivo naquele dia. He was in control on that day. Ele estava com tudo sob o seu controle naquele dia. He was not sleeping. Ele não estava dormindo. He was not on vacation. Ele não estava de férias. He was alive and aware. Ele estava vivo e consciente. He is able to explain everything that happened that day. Ele pode explicar tudo o que aconteceu naquele He is dia. able to make right everything that happened that day. Ele pode fazer tudo correto que foi feito naquele And dia. not only that day, but 2 years later, Mas não somente aquele dia, mas 2 anos depois, there was an earthquake in Iraq. houve um terremoto no Iraque. 10 times more people died in that earthquake than died on 9/11. 10.000 pessoas a mais
10 mil vezes a mais pessoas morreram do que lá no 11 de setembro. And Jesus was alive on that day. E Jesus estava vivo naquele He dia. was overseeing and governing the world on that day. Ele estava governando o mundo naquele dia. And 5 years later, he was alive when the tsunami broke over the Indian Ocean. E ele estava vivo também quando houve aquele tsunami que atingiu o Oceano Índico. 250,000 people died in one night. 250 mil pessoas morreram em um dia, uma noite. And Jesus was reigning over the universe that day. E Jesus estava reinando no universo naquele dia. And because he became flesh and dwelt among us, E porque ele se fez carne e viveu entre nós, and because he died for sin, e porque ele morreu por causa do nosso pecado, and because he rose again from the dead, triumphant over death, e pelo fato de ter ressuscitado dentre os mortos, se tornando triunfante sobre a morte, he is able to control and explain and make right every death. Jesus Cristo é capaz de explicar e corrigir e fazer com que tudo vá bem, mesmo quando existe morte. 150,000 people die every day in the world. 150,000. 150 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. And you will die someday. E você vai morrer um dia. And Jesus will be alive on that day. E Jesus vai estar vivo naquele dia. And he will be ruling the world on that day. E ele vai estar governando o mundo naquele dia. And Jesus, because he came and because he rules, is sovereign and very close to us. E Jesus Cristo, porque ele veio e agora reina, ele está muito próximo de nós. This is the God I love, the God I want to preach. Esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu quero pregar. So before I came here, my wife and I were praying. Antes de eu vir para cá, eu e minha esposa estávamos orando. I mean, back in the United States, before we came to Brazil. Lá nos Estados Unidos, antes da gente viajar para o Brasil. And as we were praying, the Lord gave us a word to encourage us for this trip. E aí, à medida que a gente orava, Deus nos deu uma passagem para encorajar as pessoas nessa viagem. He said, "Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? 5 rolinhas não são vendidas por 2 denários? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. E nenhuma delas cai no chão se Deus, o Pai, não o quiser. Even the hairs of your head are all numbered. E todos os fios de cabelo da sua cabeça são contados. Fear not, therefore. Não tema, portanto. You are of more value than many sparrows." Você tem mais valor do que muitos passarinhos. So, he's in charge of the smallest things in the world, sparrows. Então, Jesus cuida das pequenas criaturas do mundo, dos pássaros, por exemplo. In other words, he is absolutely sovereign over all the details of the world. Isto é, ele é soberano sobre até os detalhes deste mundo. And he is so close that he can count the hairs on your head. E ele está tão próximo de você que ele consegue contar os fios de cabelo da sua cabeça. So we have a great God and a very close God. Então a gente tem um Deus grandioso e um Deus próximo. This is Jesus Christ whom we worship. Esse é Jesus Cristo a quem nós adoramos. And we are here tonight to worship this Christ. E nós estamos aqui hoje à noite para adorar esse Cristo. And I'm here to proclaim the word of this Christ. E eu estou aqui para proclamar a palavra desse Cristo. And what I want to do is focus on his glory and death and suffering. E eu quero focar então na sua glória e em morte e sofrimento. And his love for us. E o seu amor para conosco. So, suffering, death, glory, love. Então, sofrimento, morte, glória e amor. What do they all have to do with each other? Qual é a relação entre essas palavras? So if you have a Bible, Então, se você tem uma Bíblia, I hope you will turn with me to the Gospel of John, chapter 11. eu peço que você abra comigo no capítulo 11 de João, Evangelho de João, capítulo 11. And we're going to look at verses 1 through 6. Nós vamos olhar versos 1 a 6. And what you should be looking for is the relationship
between love and death and glory. E você então deve procurar no texto, à medida que você acompanha a leitura, qual é a relação entre amor, morte e glória. Mary and Martha were very good friends of Jesus. Maria e Marta eram boas amigas de Jesus. And they had a brother named Lazarus. E elas tinham um irmão chamado Lázaro. And in this text, Lazarus is very, very ill. E nesse texto, Lázaro está muito, muito enfermo. In fact, he's so ill that he is going to die. Na verdade, ele está tão enfermo que ele está prestes a morrer. And that's the setting for us. That's the setting. E esse é o contexto. So let's read it. Então vamos ler. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, Estava enfermo Lázaro de Betânia, the village of Mary and her sister Martha. da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. It was the Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, It is for the glory of God, e sim para a glória de Deus, so that the Son of God may be glorified through it. a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. So, when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. So let's focus first on verses 1 and 2. Então, vamos focar primeiro os versos 1 e 2. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, Estava enfermo Lázaro de Betânia, the village of Mary and her sister Martha. da aldeia de Marta, de Maria e de sua irmã Marta. It was the Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Now what's remarkable about verse 2 is that hadn't happened yet. O que é impressionante acerca do verso 2 é que essa história a que faz referência ainda não tinha acontecido. Mary's anointing happens in chapter 12, verse 3. O ungir de Maria acontece no capítulo 12, versículo 3. So John is so eager to show a certain relationship between Jesus and Mary, he brings this event forward into this text. Então, João está tão interessado em mostrar o relacionamento entre Jesus e Maria, que ele pega uma história que acontece posteriormente e ele traz para esse texto. John wants us to see that there's a very affectionate, loving relationship between Jesus and Mary. Ele quer mostrar que existe um relacionamento afetuoso, muito próximo, In entre fact- Jesus e Maria. In fact, between Jesus and this entire family. Na verdade, entre Jesus e a família inteira. Now look at verse 3. Agora, olha o verso 3. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. So now Jesus makes explicit that he loves this family. He loves Lazarus. Aqui o texto torna muito claro que Jesus ama Lázaro. Ama a família e ama a Lázaro. John wants us to see that Jesus loves Lazarus and loves Mary. João
quer que a gente veja que Jesus ama a Lázaro e ama a Maria. In other words, the request that they are sending him is not coming from a stranger. Em outras palavras, o pedido que eles estão fazendo a Jesus não vem de um estranho. These are his very close, loved friends. Esses são os amigos próximos que ele tanto ama. Now, verse 4. Agora verso 4. When Jesus heard it, he said, "This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it." Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. So the first thing that Jesus does when he hears that Lazarus is ill Então a primeira coisa que Jesus faz quando ele ouve que Lázaro está enfermo, is bring it into relationship with the glory of God. ele traz isso em conexão com a glória de Deus. This illness is about the glory of God. Essa enfermidade tem a ver com a glória de Deus. It's about the glory of the Son of God. Tem a ver com a glória do Filho de Deus. Let me read it again, verse Eu 4. vou ler de novo, verso 4. This illness does not lead to death. The point of the illness is not death. It is for the glory of God. Esta enfermidade não é para a morte. Em outras palavras, o propósito dela não é morte, e sim para a glória de Deus. So that the Son of God may be glorified through this illness. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa enfermidade. Now this is very similar to chapter 9. Isso é muito semelhante ao capítulo 9 de João. Do you remember what happened in John chapter 9? Lembra o que acontece em João 9? There was a blind man. He had been born blind. Havia um homem cego de nascença. And the disciples asked Jesus, who sinned that this man was born blind? E aí os discípulos perguntam para Jesus: quem é que pecou para que ele tenha nascido cego? Did he sin or did his parents sin that he was born blind? Foi ele que pecou ou foi os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego? And Jesus said, it was not because he sinned or his parents sinned. E aí Jesus diz: não é por causa do pecado dele nem dos pais dele. It was so that the works of God might be manifest. Mas para que as obras de Deus fossem manifestas nele. So let this sink in. Então, pondere sobre isso. Vamos deixar isso aqui sedimentar. This man was an adult. Esse homem era um adulto. He had been born blind. Ele tinha nascido cego. For years and decades, he was blind. Por muitos anos, por décadas, ele permaneceu cego. And it was not because he had sinned or because his parents had sinned. E não é porque ele pecou ou por causa do pecado dos pais dele. It was because God intended to show a mighty work through his healing. Mas é para que Deus mostrasse grande obra mediante a cura desse cego. So a lifetime of blindness is worth the demonstration of the power of God. Então, uma vida inteira de cegueira vale a demonstração da glória do poder de Deus. And the issue here in chapter 11 is not blindness, but death. Mas a questão aqui no capítulo 11 não é cegueira, é morte. Lazarus is going to die, Lázaro iria morrer. and Jesus is going to let him die. E Jesus vai deixá-lo morrer. That will become very plain in just a moment. Vai ficar muito claro daqui a pouco. But let's look at the third statement about the love that Jesus has for this family. Mas vamos olhar para a terceira afirmativa de que Jesus amava essa família. Verse 5. Verso 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. So 3 times now, John has made clear Jesus loves this man. Então, pela terceira vez nesse texto, João enfatiza que Jesus amava esse homem. Verse 2. Verso 2. This is the woman who had anointed Jesus and wiped his feet with her hair.
Essa era a mulher que tinha ungido a Jesus e enxugado os pés dele com os seus cabelos. Verse 3. Verso 3. The one whom you love is ill. Aquele a quem amas está enfermo. Verso 3. You love him. You love him. Ele ama, Jesus ama And a Lázaro. he's sick. E ele está doente, Jesus. And number 3, verse 5. E aí no verso 5, terceira vez, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. So John is stressing this text is about what love looks like. It's what love does. Então, esse texto está enfatizando que amor tem a ver com isso. Amor faz esse tipo de coisa. And I think he is underlining it or stressing it because this does not look like love. Eu acho que João está enfatizando esse amor, porque até agora não parece que ele ama. Most people in Brazil and all over the world do not think about love this way. A maioria das pessoas no Brasil e no resto do mundo não pensam em amor dessa forma. In fact, nobody thinks about love this way unless the Holy Spirit is changing your mind. Na verdade, ninguém pensa sobre amor desse jeito, a não ser que o Espírito Santo esteja mudando a sua mente. So this text has the capacity to turn your world upside down. Então esse texto tem a capacidade de virar o seu mundo de ponta cabeça. John knows that what he's about to say in verse 6 goes against all ordinary human expectations. João sabe que o que ele vai dizer no versículo 6 vai contrário a todas as expectativas normais que seres humanos têm. Now, to see the shock effect of verse 6, you have to see the word at the beginning of the verse. Para você perceber o efeito de choque que o verso 6 tem que trazer, você tem que notar uma palavra que está no começo do verso 6. Verse 6 begins with the word so, or the word therefore. O verso 6 começa com a palavra pois ou portanto. And it really is there in the original language of the text. E está no texto original do Novo Testamento. So let's watch how verse 5 and verse 6 are connected by this word therefore. Então vamos observar como é que o verso 5 e o verso 6 são conectados por essa palavra portanto. So verse 5. Então verso 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Therefore, when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer where he was. Portanto, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Do you see the implication? Você percebe a implicação? He loved him. Ele amava Lázaro. He heard that he was ill, Ele ouviu falar que ele estava doente. and he let him die. E ele o deixou morrer. He didn't go. Ele não foi até Lázaro. He stayed 2 days longer to make sure he died. Ele ficou 2 dias a mais para certificar que Lázaro ia morrer. Let me turn the sentence around so that you can hear the logic. Deixa eu virar do avesso aqui essa frase para você entender a lógica. He stayed 2 days longer where he was Ele permaneceu 2 dias a mais onde ele estava, because he loved Lazarus and Mary and Martha. pelo fato ou porque ele amava Lázaro, Maria e Marta. Almost nobody thinks about love that way. Quase ninguém pensa em amor desse jeito. And you should be asking, how was that loving? E você devia estar fazendo a pergunta, como é que isso foi amoroso? We know that Jesus knew he would die, A gente sabe que Jesus sabia que Lázaro ia morrer, because in verse 14, this is what it says. porque no verso 14 ele diz assim: Then Jesus told them plainly, Lazarus has
died. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. So Jesus, because he loved, let Lazarus die. Então Jesus, porque ele amava, ele deixou Lázaro morrer. And so we should ask, okay, I need help to know what love is. Então a gente tem que perguntar: eu preciso de ajuda para saber como é que é esse amor. The biblical view of love is not the same as the world's view of love. A visão bíblica de amor não é a mesma que a visão que o mundo tem de amor. Now suppose you say this. Imagine se você dissesse o seguinte: Well, it really wasn't so bad that he let him die, não era tão ruim assim que ele deixou Lázaro morrer, because he knew he was going to raise him from the dead. porque ele sabia que iria ressuscitá-lo dentre os mortos. And so his death was not really as bad as our death. Então, assim, a morte de Lázaro não foi tão ruim quanto a nossa morte. Now, if that's what you're thinking, Se você está pensando assim, I want you to consider two things. eu quero que você considere duas coisas. Number one, Primeira, Lazarus really died. Lázaro realmente morreu. It is not an easy thing to die. Não é uma coisa fácil morrer. And Lazarus and the sisters knew Jesus didn't come. E Lázaro, claro, mas depois as irmãs descobriram que Jesus não tinha vindo. They didn't know he was going to be raised from the dead. Elas não sabiam que Jesus ia ressuscitar o irmão delas dentre os mortos. They buried him. Sepultaram a Lázaro. He had been dead 4 days when Jesus got there. Ele já tinha morrido fazia 4 dias quando Jesus It chegou. was a real death and a real loss. Foi uma perda real e dolorida. They really grieved. Eles sentiram muito. It was a real broken heart. Então havia um coração partido com toda essa perda. So that's the first thing you should consider. Essa é a primeira coisa que você devia considerar. The second is this. E a segunda é a seguinte: The Gospel of John tells us that this resurrection of Lazarus is a picture of our own resurrection. o texto de João nos ensina que a ressurreição de Lázaro é uma figura da nossa ressurreição. If you're a Christian, Se você é um cristão, you are going to be raised from the dead. vocês todos serão ressurretos dentre os mortos. And Jesus wanted them to see the relationship between Lazarus being raised and us being raised. Jesus quer que a gente enxergue a relação entre a ressurreição de Lázaro e a nossa ressurreição. Let's read verses 23 to 26 so that you can see this. Veja versos 23 ao 26 do capítulo 11, para você enxergar isso. Jesus said to her, Declarou-lhe Jesus: "Your brother will rise again." Teu irmão há de ressurgir. And Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection on the last day." Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. And everyone who lives and believes in me will never die." Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. So you can see the connection in Jesus' mind between the raising of Lazarus and the resurrection of your own body. Então você consegue perceber a relação na mente de Jesus entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do seu corpo? So the way to think about Lazarus' death is this. Então a forma da gente olhar para a morte de Lázaro é a seguinte: He really died, ele morreu de fato, just like you are really going to die. assim como você vai morrer. And his death was just as terrible as what your death will be. E a morte dele foi tão terrível quanto a sua vai ser. It is not an easy thing to die. Não é uma coisa fácil passar pela morte. And your death will not be more terrible than his death. E a sua morte não vai ser mais terrível que a morte de Lázaro. Because you too will be raised from the dead. Porque você também vai ressurgir dentre os And there's mortos. only a difference in time. E não há diferença de tempo. I mean, the time between your death and your resurrection may seem long,
O tempo entre a sua morte e a ressurreição pode parecer longa, Compared to eternity, mas comparado à eternidade, the time between your death and your resurrection is just like that. o tempo entre a sua morte e a ressurreição é assim, ó. So there's a very close connection between the raising of Lazarus and the raising of your body. Então existe uma relação próxima entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do seu corpo. And there's a very close connection between his death and your death. E há uma relação muito próxima entre a morte dele e a sua morte. Now, maybe we are ready to see the main point of this passage. Então talvez agora a gente esteja pronto para entender o ponto principal da passagem. The main point is this: E o ponto principal é o seguinte: it was love that moved Jesus to let Lazarus die. foi amor que impeliu, que moveu Jesus a deixar Lázaro morrer. I want you to see it for yourself right here in verse 6. Eu quero que você enxergue você mesmo aqui no verso 6. So let me read verse 5 and 6 together again. Então deixa eu ler o verso 5 e o 6 juntos de novo. Now Jesus loved, let me say it again. He loved Martha and her sister and Lazarus. Ora, amava Jesus. Eu vou repetir. Ele amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Therefore, Portanto, when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer where he was. quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. He did not hurry to be at Lazarus' side. Ele não correu para estar do lado de Lázaro. And what we have to ask is, show us how this is love. O que a gente tem que perguntar é: Senhor, mostra-nos como isso é amor. Jesus loves them. Jesus os ama. He loves them Ele os ama. and he loves them. E ele os ama. 3 times John makes it plain. João fala isso 3 vezes no texto para você pegar. Therefore, Lazarus dies. Portanto, Lázaro morre. So what is love? Então o que é amor? Let's go back to verse 4. Vamos voltar para o verso 4. This illness does not lead to death. Essa enfermidade não é para a morte. In other words, the point of this illness is not the death. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é: essa enfermidade, o propósito dela não é morte. This illness is about the glory of God, Essa enfermidade tem a ver com a glória de Deus, so that the Son of God may be glorified through it. a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. So this illness is going to put the glory of God on display. Então essa enfermidade vai fazer uma demonstração da glória de Deus. This illness is going to make the Son of God look amazing. Essa enfermidade vai fazer com que Jesus nos pareça incrível. So, in letting Lazarus die, Jesus is preparing to show more of the glory of God. Então, ao deixar Lázaro morrer, Jesus está preparando para mostrar mais da glória de Deus. So now I wonder how you would define love on the basis of those observations. Eu fico imaginando como é que você definiria amor baseado nessas observações que a gente fez sobre o texto. I love you, so I'm going to let your brother die. Eu te amo e por isso eu vou deixar o seu irmão morrer. I love you so that the glory of God will shine more brightly. Eu te amo e por isso eu vou deixar com que a glória de Deus brilhe mais esplendorosamente. So what is love? Então o que é amor? Love means giving us or giving you what you need most. Amor é dar a nós ou a você aquilo que você mais precisa. And what you need most is not physical healing. E o que você mais precisa não é cura física. What you need most is not physical life. O que você mais precisa não é vida
física. Psalm 63 says, "The steadfast love of the Lord is better than life." Lembra, o Salmo 63 fala que o teu amor é melhor do que a vida. What we need most is a full and lasting experience of the glory of God. O que nós precisamos mais é de uma experiência mais plena e mais longa sobre a glória de Deus. Let me put it another way. Eu vou colocar de outra forma. Love means giving you what will bring you the fullest and longest joy. Amor tem a ver com dar a você a mais plena e mais longa experiência de alegria. And what is that? E o que é isso? What did Lazarus and Mary and Martha need that would give them the fullest, longest joy? E o que Lázaro, Marta e Maria precisam para experimentar a mais plena e mais longa alegria? And the answer is a revelation of the glory of God. E a resposta é, eles precisam de uma revelação da glória de Deus. We need to see the glory of God. A gente precisa ver, enxergar a glória de Deus. And we need to admire the glory of E God. a gente precisa admirar a glória de And Deus. marvel at it and taste it. A gente precisa se espantar com ela, saboreá-la. So let me try to define love now in view of all of this. Então deixa eu tentar definir amor à luz de tudo que a gente está falando. Love is doing whatever you have to do Amor é fazer o que você tiver que fazer to help people see and treasure the glory of God. para ajudar pessoas a ver e a entesourar a glória de Deus. To treasure the glory of God as their highest value. Para que elas tenham a glória de Deus como o valor mais sublime. To help people be satisfied with the glory of God. Para ajudar pessoas a ficarem satisfeitas com a glória de Deus. Look at the way Jesus says this in verses 14 and 15. Olha a maneira como Jesus descreve isso nos versos 14 e 15. Jesus told them plainly, Jesus lhes disse claramente: Lazarus has died, Lázaro morreu. and for your sake, I am glad that I was not there, E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, so that you may believe. para que possais crer. He was glad that he was not there to heal Lazarus. Ele estava feliz de não estar lá para curar Lázaro. That's very strange. É muito estranho isso. Jesus is the most loving person that ever existed. Jesus é a pessoa mais amável e amorosa que já existiu. And he was glad E ele estava alegre that he was not there to save Lazarus' life, e ele estava feliz de que ele não estava lá para salvar a vida de Lázaro. because there are more important things in the world than life and health. Porque existem coisas mais importantes na vida do que a nossa própria vida e saúde. The glory of God is more important than being alive. A glória de Deus é mais importante do que ficar vivo. And being satisfied in the glory of God is more important than being alive. E estar satisfeito na glória de Deus é mais importante do que ficar vivo. And those two things are the great purposes of the universe. E essas duas coisas são o grande propósito do universo. The demonstration of God's glory A demonstração da glória de Deus and human beings treasuring the glory of God above everything. e seres humanos se alegrarem, entesourarem a glória de Deus em todas as coisas. And what I have found in my life is that those two great purposes are really one. E aí o que eu tenho descoberto na minha vida é que esses dois propósitos são na verdade um só. The demonstration of God's glory A demonstração da glória de Deus and our satisfaction in God's glory. e a nossa satisfação na glória de Deus. And the reason they're one is E this. a razão pela qual elas são uma coisa só é esta. Because God is most
glorified in us Porque Deus é mais glorificado em nós when we are most satisfied in Him. quando nós somos mais satisfeitos nele. So Jesus lets Lazarus die to show the glory of God, Então, Jesus deixa Lázaro morrer para mostrar a glória de Deus. so that the joy of Mary and Martha and Lazarus would be intensified in the glory of God. Para que a alegria de Lázaro, de Maria, de Marta fosse intensificada na glória de Deus. And the Gospel of John is written for those two great purposes: E o Evangelho de João foi escrito com esses dois propósitos. to reveal the glory of God and the glory of the Son, Revelar a glória de Deus e a glória do Filho, and to awaken a very deep delight in us in that glory. e despertar em nós um prazer, um deleite nessa glória. And the main point of this text is all of that is what love is. E o principal ponto dessa passagem é que tudo isso é o que é amor. The aim of love is to bring people into the fullest knowledge of the glory of God Então, o propósito do amor é trazer pessoas ao conhecimento mais sublime da glória de Deus. and the aim of love is to bring people into the fullest enjoyment of the love of God. E o propósito do amor é fazer com que as pessoas tenham o mais pleno desfrutar do amor de Deus. And you know that Jesus didn't just let Lazarus die to show the glory of E God. você sabe que Jesus não só deixou Lázaro morrer para mostrar a glória de Deus, Jesus himself died to show the glory of God. o próprio Jesus morreu para mostrar a glória de Deus. Listen to 1 Peter 3:18. Veja 1 Pedro 3,18. Christ suffered once for sins, Jesus sofreu de uma vez por todas pelo pecado, the righteous for the unrighteous, o justo pelos injustos, that he might bring us to God. para conduzir-nos a Deus. The reason Christ died was to show us more of God O propósito pelo qual Jesus morreu é para nos mostrar mais de Deus and to bring us home to God, e nos trazer para casa, para junto de Deus. in whose presence is fullness of joy, Na presença de quem existe plenitude de and alegria at whose right hand is pleasure forevermore. e à sua direita há delícias perpetuamente. And in his last prayer in John 17:24, Jesus prays this: E na última oração que Jesus faz, lá em João 17, verso 24, Jesus ora assim: Father, I desire that they also, whom you have given me, Pai, eu desejo que eles, a quem tu me deste, may be with me where I am to see my glory. que eles estejam onde eu estiver, para que vejam a minha glória. So Jesus was willing to let Lazarus die, Então, Jesus estava disposto a deixar Lázaro morrer, and Jesus was himself willing to e die Jesus estava disposto a morrer ele mesmo, so that we would see the glory of God para que a gente visse a glória de Deus, and be united to the glory of God fosse unido a essa glória, and be deeply, deeply satisfied with the glory of God. para que nós fôssemos plenamente, profundamente satisfeitos nessa glória. So what is love? Então, o que é amor? I said at the beginning, this text has the power to turn your world upside down. Eu disse no começo que esse texto tem o poder de virar o seu mundo de cabeça para baixo. Because the world does not think this way about the love of God or Porque the love of man. Porque o mundo não pensa dessa forma sobre o amor de Deus ou o amor dos homens. What's the biblical view of love? Qual é a visão bíblica de amor? I would put it like this. Eu vou colocar fraseada da seguinte maneira. Love is the longing O amor é o anseio, é o desejo that labors and suffers que trabalha, labuta e sofre in order to satisfy others a fim de satisfazer outros with the eternally satisfying glory of God. com a glória de Deus eternamente satisfatória. That's what love is. Love is always trying to help people see the glory of Christ. Em outras palavras, o amor está sempre tentando fazer com que as pessoas enxerguem a glória de Cristo. Love is always trying to help people taste and be satisfied with the glory of Christ. Isto é,
O amor está tentando sempre fazer com que as pessoas experimentem e se satisfaçam na glória de Cristo. Let me give you one last closing exhortation. Deixa eu dar uma última exortação a esse respeito. Between the death of Lazarus and 4 days later, when Jesus raised him from the dead, Entre a morte de Lázaro e 4 dias depois, quando ele foi ressurreto por Jesus, the family didn't know he would be raised from the dead. a família não sabia que ele seria ressuscitado dentre os mortos. They were between death and an unknown future for Lazarus. Eles estavam entre o período da morte e um futuro incerto para Lázaro. There was a gap between the death and the explanation of how this glorified God. Havia um vão aqui entre a morte de Lázaro e a explicação de como é que isso conduzia à glória de Deus. And my guess is that hundreds of you are in that situation tonight. E eu imagino que muitos de vocês estão nessa mesma situação hoje à noite. You are between a tragedy Você está entre uma tragédia na sua vida, and a loss and a heartache, uma dor tremenda, uma perda muito grande, and you don't yet see how could this glorify God. e você ainda não viu como é que isso pode glorificar a Deus. And I just want to encourage you that God is doing more than you can imagine. E eu quero encorajar você a crer de que Deus está fazendo mais do que você imagina. And He's calling you to find more peace and more satisfaction in His glory than in the understanding of that loss. E Ele quer que você, está chamando você a crer que existe mais paz e mais deleite e mais glória do que no entendimento do porquê dessa perda. So I encourage you, let this text turn your world upside down. Então eu estou pedindo, deixa com que esse texto vire o seu mundo de cabeça para baixo. Love is not what the world thinks it is. Amor não é o que o mundo diz ser. Love is not the removal of pain. Amor não é a remoção da dor. Love is the revealing of the glory of God. Amor é revelar a glória de Deus. Because that's what you were made for. Porque você foi feito para ela. The glory of God in Jesus Christ is the only thing that can satisfy your soul. A glória de Deus em Cristo Jesus é a única coisa que pode satisfazer a sua alma. Full satisfaction and forever. Satisfação plena e para todo sempre. Only the glory of God in Jesus Christ can satisfy your soul. Só a glória de Deus em Cristo Jesus pode satisfazer a sua alma. So never forget this story. Então nunca se esqueça dessa história. Jesus loved Lazarus and Mary and Martha. Jesus amava a Lázaro, a Maria e a Marta. 3 times it says He loved them, He loved them, He loved them. 3 vezes o texto diz, ele amava, ele os amava, ele os amava. Therefore, Portanto, He let Lazarus die. ele deixou Lázaro morrer. Because the glory of God Porque a glória de Deus is more beautiful and more precious and more satisfying than life itself. Porque a glória de Deus é mais preciosa e é mais satisfatória do que a própria vida. Let's pray. Vamos orar. Father, I ask now for these friends here in Brazil as I get ready to go. Senhor, eu peço por esses irmãos e amigos aqui no Brasil, à medida que eu me preparo para voltar, That wherever it's necessary, you would just turn their world upside down. que onde quer que seja necessário, Senhor, vira o mundo deles That you de would, cabeça para baixo. that you would totally revolutionize the way they think about the love of God. Senhor, revoluciona a forma como eles pensam acerca do Teu amor. They would value seeing the glory of Christ. Senhor, que eles valorizem ver o Teu amor. And they would be so satisfied in the beauty of Christ E que eles se satisfaçam na beleza de Cristo. that they could suffer and die without losing their joy. Que eles sofram e morram sem perderem a sua alegria. I pray this in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Piper, please.